Olá, mais uma vez aqui estamos com nosso programa Os Gideões, buscando que você busque mais ao Senhor, que você possa conhecer mais as Escrituras e saber aquilo que Deus nos fala para esta geração. Bem, dentro das Escrituras encontramos profecias para este tempo, nos mostrando o retorno do povo de Israel para a sua terra. O retorno predito, profetizado nas Escrituras. Vamos estudar isto? Vamos ver como Deus falou a respeito de seu povo, o seu retorno para a terra prometida? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. O nosso programa, Os Gideões, está começando. Muito bem, vamos então estudar a palavra de Deus. O profeta Isaías e assim todos os profetas aqui do Antigo Testamento falaram muito a respeito de Israel, a respeito da sua história, na sua época, no presente que eles viviam lá há 2.000, há 3.000, 4.000 anos atrás e as coisas do futuro que nós estamos vendo acontecerem nos nossos dias, na nossa geração. Em Isaías 11, de 11 a 14, nós lemos sobre este retorno do povo à sua terra. Que retorno seria este? Olha, quando nós vemos uma família de estrangeiros que veio morar no Brasil, uma família, por exemplo, de alemães. Quando eles estão na segunda, terceira geração, já deixam de falar o alemão e falam só o português. Você pode conhecer, ou talvez você mesmo seja descendente de famílias europeias ou asiáticas que não falam mais a sua língua, falam somente o português. Mas Israel guardou a sua língua durante 2.000 anos, não 2 gerações, mas centenas de gerações. Por 2.000 anos, guardaram sua língua, guardaram a cultura, guardaram a fé, guardaram as Escrituras, guardaram os cânticos, guardaram os rituais, guardaram seu culto, guardaram a sua fé. Isto é um milagre, porque eles se misturaram entre tantas culturas, desde culturas bem primitivas, culturas bem simples, culturas bem pobres, em nações africanas, como em culturas tão snobs de países do primeiro mundo, como na Europa. Mas eles guardaram, preservaram, porque Deus estava com eles, porque Deus preservava o seu povo, porque Deus tinha um propósito de cumprir a palavra do retorno deste povo. Vamos ver então as Escrituras predizendo o retorno do povo de Israel. Isaías 11 nos diz: naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. O Senhor vai citando aqui as nações, dizendo: eu vou estender a mão, eu vou trazê-los de volta. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. O que significa isso, levantar um estandarte? Estandarte era uma bandeira que era colocada em uma haste bem alta, tão alta que todo o acampamento ou todo o exército pudesse ver de longe para seguir. E o Senhor diz: eu vou levantar um estandarte nas nações, eu vou levantar uma bandeira bem alta que todos verão para seguir. O movimento sionista, que começa no século XIX, vai aquecendo o coração dos judeus. Muitos acham que é um sonho, muitos nem acreditam, muitos nem aceitam, mas muitos estão com o coração fervendo, aquecidos, em chama, para voltar à terra prometida. E Deus faz isso.
traz o seu povo das várias nações da terra, Ele mesmo levanta esse estandarte para que todos olhem e vejam e sigam. Diz o Senhor: afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes, voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Olha aqui o Senhor falando, eles voarão. Parece que o profeta Isaías já estava vendo os aviões. Já estava vendo o povo de Israel entrando nos aviões e descendo ali na terra prometida. Voarão por sobre os ombros dos filisteus. E é interessante que o grande aeroporto Ben Gurion, ali em Tel Aviv, fica exatamente próximo às terras onde era Filístia, onde havia 5 cidades-estados dos filisteus: Gaza, Gate, Ecrom, Asquelon. E essas 5 cidades dos filisteus, ali estavam, ali naquela faixa de Gaza, ali estavam elas, e Asdod. E o aeroporto fica bem atrás desta região, fica bem próximo a esta região em Tel Aviv. Eu os trarei, eles voarão por sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Deus é maravilhoso. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que fala de uma maneira tão clara. E Ele disse que despojarão os filhos do Oriente. E vemos como que realmente Deus trouxe para que as nações, os povos, de onde veio o seu povo, de onde saíram, eles trouxessem para Israel os seus bens, trouxessem tecnologia, trouxessem o diamante, trouxessem os seus bens para levantar a economia de sua terra. No capítulo 60 de Isaías, de 8 a 16, nós temos detalhes tão lindos que dizem: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Olha que figura tremenda dos aviões pousando em Israel, dos aviões trazendo os judeus de todos os lugares do mundo, de todos os continentes, do norte, do sul, de leste, oeste, da Ásia, da Europa, da América, da África, Oceania. Eles vêm. Quem são estes que vêm voando como pombas de volta ao seu pombal? As pombas saem do pombal e vão. Os pombos-correio vão, eles vão longe, mas eles retornam ao seu lugar de morada. Assim, o povo de Israel. Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles sua prata e seu ouro. É Deus falando. É Deus realizando diante dos nossos olhos, os meus olhos, os seus olhos, o cumprimento dessa profecia. Deus trazendo o seu povo a aliar, ou seja, a ascensão a Jerusalém, a volta a Israel, tem acontecido diante dos nossos olhos, dia após dia. O Senhor diz: as terras do mar me aguardarão, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Que coisa tão linda, Deus dizendo aqui, olha, estrangeiros edificarão os teus muros. E nós vimos isso na história de Israel atual. Quantos estrangeiros vieram e ajudaram na reedificação de Jerusalém, na reedificação das cidades de Israel. As tuas portas estarão abertas de contínuo.
Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Você pode ver isto hoje lá? As portas de Jerusalém estão abertas de dia e de noite. E as riquezas vêm. E o turismo é uma das maiores, das primeiras fontes de renda de Israel. É a segunda maior fonte de renda de Israel, o turismo. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro e o bucho conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Essa profecia ainda vai se cumprir, ou seja, a restauração do Templo de Jerusalém. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-te-ão até a planta dos teus pés todos os que te desdenharam e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo Deus de Israel. Que de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração, mamarás o leite das nações e te alimentarás do peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o poderoso de Jacó, o teu Redentor. Que palavra maravilhosa do nosso Deus, se cumprindo diante dos nossos olhos. Quando você vai a Israel na festa dos tabernáculos, você assiste aquela parada linda das nações, o desfile das nações, as nações todas com suas roupas típicas, desde China, Japão, Índia, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Escócia, Portugal, todas as nações da terra, desfilando ali diante das ruas de Jerusalém. O Senhor mostrando, as nações vêm trazer o seu ouro, a sua prata. As nações vêm glorificar o nome do Senhor em Jerusalém. Se cumpre a palavra de Deus nos nossos dias. Vamos agradecer a Deus por isso? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo: Senhor, obrigado pelo que nossos olhos podem ver. Obrigado porque Tu és um Deus que cumpres a Tua palavra. Ó Deus, e que a Tua palavra se cumpra em minha vida, que eu possa viver para a Tua glória, fazer a Tua vontade, honrar o Teu nome e fazer aquilo que está no Teu coração. Salva-me, escreve o meu nome no Teu livro e dá-me certeza de salvação. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. Que Deus te abençoe ricamente, que você creia em Sua palavra e veja a Sua glória nas nações, em Israel, diante dos nossos olhos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.